O exemplo que nós acabamos de mostrar partiu do pressuposto que nós tínhamos que resolver essa equação quadrática aqui para conhecer o valor de x, que nos forneceria a concentração do íon hidrônio, e a partir desse valor aqui, o cálculo do pH, certo? E daí fica a pergunta, tem como simplificar esse problema? E a resposta é sim. Então, em primeiro lugar, a gente vai observar que esse valor da concentração do hidrônio aqui, ele corresponde ao parâmetro x, que nós tínhamos calculado antes, né? E aqui a gente pode fazer o seguinte, a concentração C0, né, ela era 0,1 mol por litro. E o valor de x aqui, se eu dividir aqui embaixo, é a mesma coisa que dividir esse valor aqui por 5,74, 10 a menos 3, né? E isso daqui corresponde a um resultado de 17,42. Então, por que eu fiz essa conta, né? C0 dividido por x? Para mostrar que o valor da concentração inicial é 17 vezes maior do que o valor da concentração do íon hidrônio. Ou seja, existe 17 vezes mais ácido, né, inicialmente falando, do que a concentração de hidrônio. Ou seja, isso significa que esse parâmetro C0 menos x, ele acaba ficando aproximadamente igual a C0. Por quê? Esse valor sendo muito maior do que o outro, significa que ele fica praticamente constante. Ou seja, digamos assim que 17 menos 1 é 16. Mas 16 está muito próximo de 17 do ponto de vista percentual. A diferença percentual não é tão grande. Então isso significa que eu poderia fazer uma aproximação. Ou seja, eu poderia aproximar C0 menos x como aproximadamente C0. Né? Dizendo que esse x aqui é pequeno demais para influenciar no valor de C0. O que isso resultaria? Resultaria no fato de que Ka se transformaria em x² sobre C0. Se isso aqui pudesse ser aproximado por C0, então essa parte de baixo vira apenas C0. E isso resolve boa parte dos meus problemas, porque faz com que o valor de x seja simplesmente a raiz quadrada de Ka vezes C0, ou seja, eu passo esse valor de C0 para cá, multiplicando, e depois eu tiro a raiz em ambos os membros, eu vou ter a raiz positiva e negativa, né? A raiz positiva é o valor que nos interessa. Se nós fizermos isso para este exemplo aqui, isso é a mesma coisa aqui, a raiz quadrada, né, de 3,5 10 a menos 3 vezes 0,1, que é a concentração, né? Isso aqui vai ser a raiz de 3,5, 10 a menos 4. Opa, aqui, aliás, é menos 4. Desculpa. Vezes 0,1 vai dar a raiz de 3, 10 a menos 5. E esse valor é 5,91 vezes 10 a menos 3. Também dado em mol por litro. Porque se ele é valor de x, ele também corresponde ao valor da concentração do hidrônio. Reparem que esse valor aqui não está tão longe desse daqui, do ponto de vista percentual. Eu calculei o erro percentual, né? E o erro, ele é de aproximadamente 3% nesse caso, para as concentrações. Agora, claro, a gente poderia falar em termos do pH. Qual que é o pH calculado com esse valor aqui? Então, o pH menos log da concentração 5,91, 10 a menos 3. Esse pH aqui é 2,23. Ou seja, praticamente idêntico a esse valor aqui. Um erro muito menor do que 3%. Então é importante duas coisas nesse ponto. Primeiro, não é conveniente que nós baseemos a nossa análise se o método aproximado é bom ou não para resolver o nosso problema em termos do pH. Por quê? Porque o pH depende de logaritmos. Os logaritmos tendem a comprimir números muito grandes em valores muito pequenos. Então, às vezes, uma diferença de 100 vezes no valor de uma propriedade dá uma diferença de apenas 2 vezes dentro de um logaritmo, né? Então, isso pode causar problemas. A gente pode achar que o resultado não é tão diferente, quando na verdade ele é. Agora, se mesmo fazendo o percentual de erro em termos das concentrações, a gente vê que esse percentual é pequeno, em torno aí de 5% ou menos, talvez, né? Então a gente pode dizer que esse método aproximado aqui, ele é aceitável, ou seja, eu posso usar ele sem correr grandes riscos de estar errando muito os valores dos parâmetros que eu estiver calculando.
Agora, se esse valor de erro aqui for muito grande, 10, 12, 20, 50% talvez, então isso significa que eu não posso usar um método aproximado. Aí a pergunta fica, como saber se eu posso ou não usar? Primeiro momento, sempre tem que se calcular, fazer o cálculo exato, sempre, porque é o valor que você vai ter como referência. Agora imagine que você trabalha numa indústria em que todo dia você tem que repetir uma etapa de cálculo como essa. E todos os dias o cálculo aproximado dá certo. Ou seja, depois de um certo tempo, você pode assumir que se a sua linha de produção não tiver grandes modificações, o cálculo aproximado vai continuar funcionando, porque os parâmetros daquele processo químico são mais ou menos estáveis ao longo do tempo. Você faz lá um cálculo exato de checagem. Agora, se você nunca viu um determinado sistema, você precisa fazer o primeiro cálculo a respeito daquele sistema, é interessante que esse cálculo seja sempre o exato. Por quê? Porque a gente não vai correr o risco de estar calculando um percentual de erro muito grande sem saber que esse erro existe. Afinal, para saber o percentual de erro, eu preciso saber o valor exato antes. Então, o primeiro passo sempre é exato. Depois de um certo traquejo, né, depois de estar trabalhando com esses sistemas, cálculos de pH, durante um bom tempo, talvez vocês adquiram uma certa noção de que em que casos que você pode usar um método aproximado e em que casos que você não pode, né? Mas, do ponto de vista de um exercício do livro, um exercício de prova, é interessante eu conhecer os dois e principalmente saber comparar eles em termos de erro. Quer dizer, esse valor aqui é 3% mais ou menos maior do que esse valor aqui. Então é importante que seja possível comparar esses dois valores.